Bom dia, pessoal. Estamos começando hoje mais um Café com Pão do Céu. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, uma passagem bíblica muito interessante que fala sobre a caminhada de Jesus com dois discípulos que não o reconheceram. Mas antes eu quero pedir que você compartilhe aí o vídeo com alguém, pede o pessoal para se inscrever. Se você não está inscrito, se inscreve aí no canal, dá o seu like, o seu dislike. Esses dias, num dos estudos aqui, umas explicações que eu dei, uma pessoa apresentou o seu ponto de vista um pouquinho diferente sobre a passagem e eu respondi a ela no mesmo texto, respondendo a essa pessoa. Entretanto, na terça-feira que vem, eu vou tecer algum comentário sobre essa indagação que alguém fez sobre uma das palavras que eu dei aqui a você. Na terça-feira, a gente está junto aqui de novo e eu falo com você. Mas antes, dá o seu dislike aí, se você não gostar, ou o seu like e compartilha com bastante gente para que mais pessoas possam acompanhar o canal e participar dos estudos com a gente aqui. Já eu volto, hein? Bom dia, minha gente. Aqui estou para mais um café com pão do céu, nessa linda manhã de quinta-feira. E quero compartilhar com você e explicar para você a passagem bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, que diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles quem? A passagem bíblica está se referindo a discípulos de Jesus. Dois deles iam para uma aldeia que distava a Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Mais adiante, no versículo 28, ele tendo continuado a viagem com eles, diz assim a passagem: chegaram à aldeia onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou e ficou com eles. Aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Essa passagem bíblica é muito interessante por conta exatamente desse fato, deles estarem caminhando com Jesus e não o conhecerem. O que está acontecendo nessa passagem bíblica? E, além disso, nós temos outra passagem que é o Evangelho de João, capítulo 19, que daqui a pouco eu vou lá nela para comparar ela com essa aqui. Nessa passagem bíblica, o destaque está no versículo 13, que dois discípulos de Jesus estavam caminhando, indo em direção a Emaús. E enquanto eles estavam caminhando, Jesus se aproximou deles. Muitas viagens eram feitas a pé. Aqui, por exemplo, eram somente 60 estádios. Não era muito longe, mas também não era muito perto. E o fato interessante é que, como que
dois indivíduos que, após andarem com um indivíduo 3 anos e meio, não o conhecem. Talvez você vai se adiantar um pouquinho, querendo explicações, porque no versículo mais adiante, depois do 31, nós percebemos que eles chegaram, depois de outro dia, eles saíram, porque quando eles descobriram que era Jesus, e disseram no versículo 32 assim: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que com eles estavam. Esses dois indivíduos, embora discípulos de Jesus, não faziam parte dos 11. Porque Judas não está mais aqui com eles, porque já se enforcou. E aqui está na ressurreição de Jesus. Esses dois talvez façam parte do grupo dos 70, porém, mesmo assim, Jesus era uma pessoa extremamente acessível. Indivíduos conheciam Jesus pessoalmente, e esses indivíduos, destaca-se o nome do tal Cleopas, ele era conhecido, portanto, e essa é uma tradição oral que foi escrita. Lucas se inteira desse assunto e ele com certeza deve ter conversado com esse personagem chamado Cleopas, que é um dos discípulos, que portanto não faz parte dos 12. E ele contou para Lucas, portanto, o ocorrido entre eles e como ele não conheceu Jesus no caminho. E por que ele não conheceu? Como disse no início, alguém que viajou com Jesus e alguém que andou com Jesus quase 3 anos e meio. Qual era a situação? É a mesma que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus está ressurreto e ele aparece para alguns. Capítulo 20, melhor dizendo, não o 19, capítulo 20, quando Jesus aparece ressurreto para Pedro, João e também para Maria, que é a passagem bíblica que eu expliquei na semana passada, que foi o Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 em diante. Agora eu estou aqui no versículo 11, que diz assim: Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, e estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone. Nessa passagem bíblica, tal qual lá, Maria não reconhece Jesus em pé. E aqui a passagem é mais emblemática. Maria era uma das mulheres que servia a Jesus e ela não conhecia Jesus 3 anos e meio, ela conhecia menos porque ela veio se converter depois que Jesus já tinha formado os discípulos. Mas mesmo assim, mesmo que ela tivesse conhecido Jesus 1 ano, ela teria andado com ele frequentemente. Maria era uma das que viajava com os discípulos e com Jesus. Por que ela não reconhece ele? É simples. Jesus está aqui agora com o seu corpo glorificado. O corpo ressurreto, o corpo que ele se apresenta no Monte da Transfiguração, que os discípulos esqueceram como era a aparência dele, porque viram por alguns segundos. No Evangelho de João, capítulo 21,
Jesus também se apresenta na praia e pergunta se tem peixe. Pedro ainda então não tinha reconhecido que era Jesus, estava longe, mas quando ele ouve a voz, depois de ter tido a experiência de uma pesca maravilhosa, eles então percebem que é Jesus. Por que eles não o estão reconhecendo? Simples, porque Jesus está com um corpo diferente. Guarda certas feições dele quando estava em carne, mas não completamente. E eles não o reconhecem imediatamente até que ele fale, até que ele faça coisas que eles percebem que é ele. E Jesus aqui chama Maria pelo nome de uma maneira tal que Maria o identifica. Somente ela reconhece que era Jesus por causa da maneira com que Jesus fala com ela. Esse fato que nós encontramos nessas passagens bíblicas reforça a ideia, nessas passagens, de que Jesus, antes de ser Jesus, o Cristo, tinha um corpo teofânico, um corpo que o levava a falar com pessoas na terra. Um corpo que dava a ele certas limitações. E essas limitações, elas estão expostas lá no Gênesis, onde ele se apresenta a Adão e Eva, e toda tarde ele vem falar com eles, mas que ele pergunta: Adão, onde estás? Essa passagem bíblica vem nos reforçar que antes de ele vir à terra como homem, ele tinha já um corpo para que ele se relacionasse com pessoas. O mesmo corpo que certamente ele se apresentou a Daniel, a Ezequiel, a Manoá, pai de Sansão. Então, uma coisa que eu quero deixar claro para você aqui, que Jesus, quando ressuscitou, ele não ressuscitou com o seu corpo físico, ele já ressuscitou com o seu corpo transformado. Essa é a diferença fundamental da ressurreição de Jesus para as ressurreições que nós temos hoje em dia de crentes que voltam da morte, voltam para a vida, e que ocorreu também na época de Jesus. Jesus é aquele que ressuscita com o corpo esse que eu e você teremos um dia. Jesus estava com eles dentro da casa, comendo no caminho de Emaús. Quando eles chegaram na aldeia, Jesus então apresenta o pão a Deus, agradece, e quando eles reconhecem que é ele escafedeu-se. No Evangelho de João, capítulo 21, os discípulos estão reunidos dentro de casa, com as portas fechadas. Leia aquela passagem de João 21, ela é bem forte, quando diz que eles estão dentro de casa porque eles estão com dificuldades, com medo de alguma retaliação dos romanos, porque estão falando que Jesus ressuscitou, e eles estão com as portas fechadas. E com essas portas fechadas, Jesus se apresenta ali a eles. Isso é importante para que você saiba que, tal qual ele ressuscitou com o corpo glorificado, isso nos sinaliza que quando eu e você, quando nós voltarmos à vida, ressuscitados por Jesus, ou quando voltarmos com ele em glória para nos encontrarmos com aqueles que serão arrebatados, isso quer dizer que eu e você teremos um corpo que nós nos lembraremos de algumas coisas, guardaremos certa aparência nossa e nós nos lembraremos uns dos outros quando estávamos na terra. Certamente você vai perguntar: mas aí isso vai me dar tristeza, porque eu vou... A Bíblia diz, portanto, que lá no céu não haverá tristeza. E talvez a sua questão seja: será que eu não vou ficar triste ao lembrar de alguém que está comigo? É importante você entender que, além de estar com o corpo glorificado, você estará com a mente também glorificada.
E você estará agora transformado com a mentalidade de justiça, você estará com um corpo não mais corruptível, você estará com algumas lembranças, mas não estará com a mentalidade de pecador. É importante destacar isso. Jesus, com o corpo natural dele, estava sujeito às tentações e sujeito a cair, porque estava em carne. Mas agora, ressurreto, Jesus está com outro corpo, um corpo glorificado. É importante ressaltar isso a você. Então fica claro a você que quando Jesus se apresenta a Maria, ela não o reconhece porque ele está com um corpo glorificado. Jesus, quando se apresenta aos discípulos na praia, no Evangelho de João, capítulo 21, ele já está com o corpo glorificado e leva tempo para eles, Pedro e os demais, reconhecerem que é ele. Depois Jesus se apresenta a eles mais pessoalmente, então, dentro da casa onde eles estavam reunidos. Então fica aí a explicação do porquê que no caminho de Emaús eles não o reconhecem. Talvez você nunca tinha atentado para esse detalhe, né? Por que que eles não reconheceram? Muita gente lê as passagens bíblicas e não se dão conta de algum relato interessante que ali está. E o escritor de Lucas chamou-nos a atenção para o fato de que esses discípulos não reconheceram Jesus, embora tivessem andado com ele durante muito tempo. Mais uma vez, esse indivíduo se chamava Cleopas, o que nos indica que Lucas fez uma investigação e atentou para o detalhe de saber quem era o sujeito que teve essa experiência com Jesus. Amém, pessoal? Então fica aí para você essas informações, deixa um abraço para você, um bom dia, Deus te abençoe e nos vemos outro dia aqui mais uma vez.